Olá, sejam todos bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV trazendo muita notícia para você. E lembrando, é claro, que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação ou sua denúncia para os nossos canais tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem a forma mais fácil de você se comunicar conosco, DDD 24 99248 3167 é nosso WhatsApp. Flagrou alguma situação, algum acidente, alguma imagem inusitada, manda pra gente e conta como está a sua cidade, como está a saúde, como está a educação, os serviços essenciais. Coleta de lixo está em dia, iluminação pública está em dia. Manda pra gente a sua sugestão, a sua reclamação, a sua denúncia. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu bonito, viu? Olha só que imagem linda, espetáculo, céu azul e o sol aparecendo para brindar todos nós na cidade imperial. Ontem, o dia aqui no centro da cidade ficou chuvoso o dia todo, aquela chuva insistente o dia todo. Lá para o lado de Itaipava, vou falar para vocês, o dia ficou assim, tá? Céu azul, sol reinando, não choveu uma gota. Já aqui no primeiro distrito, realmente ficou o dia todo chuvoso e nublado, mas hoje parece que realmente o astro-rei vai dar o ar da graça. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 5 de dezembro. Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre. Natal injeta 84,9 milhões de reais na economia e consumidores preferem lojas físicas. Em Petrópolis, você vai ver que lei proíbe fogos barulhentos, mas descumprimento cresce às vésperas do Ano Novo. E mais, historiadores e especialistas de Petrópolis criticam um projeto de lei que altera regras dos quarteirões históricos. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque no nosso Correio da Manhã, edição de fim de semana, edição lá do Rio de Janeiro. Ali na linha vermelha, Rio obtém vitória na Justiça que garante valores do Rio Previdência aplicados no Master. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E tem mais na nossa primeira página da edição do Rio de Janeiro. Governo barra convocação do filho de Lula na CPMI do INSS. Pois é, base governista também conseguiu impedir depoimento do AGU Jorge Messias na comissão de inquérito. Está na página 4. Então, realmente, essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, parece que vai dar em pizza, né? Barrando aqui, impedindo ali, pois é. E ali no texto legenda a gente fala de Réveillon, que já está batendo as portas. Rio Tour divulga detalhes do Réveillon 2026. Eu vou ler um trechinho aqui, porque essa imagem é linda demais. A virada do ano no Rio de Janeiro contará com 13 palcos distribuídos por diferentes regiões da cidade. Em Copacabana, o Palco Rio reunirá Gilberto Gil, com participação especial de Ney Matogrosso, Belo e Alcione, além de João Gomes, que dividirá o palco com Isa e Alok. A hotelaria já divulgou os primeiros números e 65% dos quartos já estão reservados para a festa,
com destaque para Copacabana. É destaque da página 10 do nosso jornal. Estou achando até baixo, viu? 65% dos quartos já estão reservados. Hoje é dia 5 de dezembro, falta menos de um mês ali para a virada para 2026. Acho até pouco, acho que já deveria estar 90%, faltando aí poucos quartos. Temos mais na nossa primeira página. OAB Rio repudia decisão monocrática que restringe impeachment de ministros do STF. Olha só, gente. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita, e esse assunto ontem foi destaque em todos os noticiários, né? Porque essa decisão monocrática de restringir o próprio impeachment, aí a gente já começa a ver, será que a gente está num estado democrático de direito? Pois é. E Messias conquista voto do presidente nacional do PP, destaque da nossa página 2. Mas a gente tem várias reportagens em âmbito nacional para trazer para vocês logo nesse primeiro bloco, e a gente fala que a economia brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com o segundo trimestre. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, conjunto dos bens e serviços produzidos no país, apresenta alta de 1,8%. No acumulado de 4 trimestres, o PIB teve expansão de 2,7%. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo IBGE. Vamos conferir. A alta trimestral de 0,1% é considerada pelo IBGE como estabilidade, ou seja, não significativa. No entanto, o resultado representa a 17ª expansão trimestral seguida. De acordo com o Instituto, o PIB chegou a 3 bilhões e 200 milhões de reais. Na passagem do segundo para o terceiro trimestre, a indústria apresentou maior crescimento, com 0,8%, seguida pela agropecuária, 0,4%. O desempenho dos serviços, que representou maior peso no PIB, ficou praticamente estável, apontando 0,1%. O PIB é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma localidade em determinado período. Com o dado, é possível traçar o comportamento da economia do país, estado ou cidade, assim como fazer comparações internacionais. O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição de vida. É possível, por exemplo, um país ter o PIB alto e padrão de vida relativamente baixo, assim como pode haver uma nação com PIB baixo e altíssima qualidade de vida. A economia... Não, agora essa já foi. Agora a gente vai falar de Natal, porque o Natal segue como o dado mais importante do calendário do varejo, com 124,3 milhões de brasileiros indo às compras. A estimativa nacional da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito projeta que as compras natalinas injetem quase aí 85 bilhões de reais em economia em 2025, com 76% dos consumidores projetados para presentear alguém. Em Petrópolis, a expectativa é de que as lojas físicas tenham um papel decisivo no desempenho do setor, acompanhando a tendência nacional. A pesquisa mostra que 75% dos consumidores pretendem comprar presencialmente, mantendo a preferência por lojas de departamento e shopping centers. Mesmo com o avanço do digital, o levantamento reforça que a ida às ruas permanece forte. De acordo com a pesquisa, 58% comprarão ao menos um presente online, mas o canal virtual não supera o presencial. Entre os que utilizam a internet, 71% devem comprar por aplicativos, 61% por site e 23% pelo Instagram. A lista de preferência entre os canais digitais é liderada pelos sites internacionais, que ultrapassam os nacionais, estes em queda de 13 pontos percentuais em relação a 2023.
A escolha dos presentes também segue padrões tradicionais. Filhos lideram com 58%, seguidos por mãe 46%, pai 23% e irmãos 23%. A pesquisa ainda mostra um consumidor atento aos preços e mais racional nas escolhas. 8 em cada 10 compradores pretendem pesquisar valores antes de adquirir os presentes. A internet será o principal ambiente de comparação. 87% dizem que vão pesquisar online usando sites e aplicativos e redes sociais. Ainda assim, 63% farão pesquisas em lojas físicas, principalmente em shoppings e no comércio de rua. Entre os sites mais consultados, destacam-se as lojas internacionais, buscadores, marketplaces de novos e usados e lojas de departamento. E o empréstimo de 20 bilhões de reais de um conjunto de bancos aos Correios ficou mais distante. O Tesouro Nacional reprovou a operação por considerar excessivos os juros pedidos pelo pool de bancos que aceitaram fazer a operação. Aprovada no dia 29 de novembro pelo Conselho de Administração dos Correios, a operação é coordenada por 5 bancos: o Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra. As instituições pediam juros de 136% do certificado de depósito interbancário, acima do limite de 120% de CDI em operações de crédito com garantia da União de 10 anos. A decisão foi comunicada na segunda-feira, dia 2 de dezembro, ao presidente dos Correios, Emanuel Rondon, em uma reunião no Ministério da Fazenda. Com a reprovação, o Tesouro não poderá fornecer as garantias da União, que cobririam uma eventual inadimplência dos Correios e praticamente eliminariam o risco para as instituições financeiras. Com a decisão, os Correios e os bancos, em tese, podem negociar uma taxa de até 120% do CDI. A estatal também tem a opção de esperar um aporte direto do Tesouro Nacional para cobrir parcialmente o prejuízo, que já chega a 6 bilhões de reais de janeiro a setembro deste ano. A taxa usada no crédito interbancário, que são os empréstimos diários entre os bancos, o CDI é um pouco inferior à taxa Selic, que é aquela de juros básicos na economia. Com a Selic atual de 15% ao ano, um CDI de 136% equivaleria a aproximadamente 20% ao ano, enquanto o empréstimo de 120% do CDI seria corrigido em cerca de 18% ao ano. Vamos dar uma olhada mais no nosso impresso? Vamos agora para a nossa página 12, para o Petropolitano, porque lá fala sobre um assunto que está dando polêmica em Petrópolis. Coletiva aborda mudanças na formalização dos bairros. Prefeitura afirma que quarteirões serão preservados no novo projeto. E o setor de turismo também demonstrou preocupação com a proposta. Eu vou ler um trechinho aqui. O guia reforça que esse tipo de mudança afeta muito o turismo, porque interfere diretamente na maneira como a história é contada e compreendida pelos visitantes. A presidente do Instituto Histórico, Elizabeth Mahler, compartilha da mesma preocupação. Para ela, a ligação entre turismo e preservação histórica aqui em Petrópolis é indissociável. O turismo se apoia na história e nós temos uma história que precisa ser preservada e ela está viva na memória de quem mora aqui e até de quem já se foi. Petrópolis sempre foi lembrada como uma cidade preservada. Pois é, que bafafá é esse que está acontecendo na cidade de Petrópolis? A possibilidade de mudança nos quarteirões históricos aqui no centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio. E o que acontece? Os especialistas alertam que esse novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara pode alterar o gabarito e também o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garante que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. Pois é, está dando o que falar esse assunto aqui em Petrópolis, é destaque da nossa página 12 e a gente também tem uma reportagem em vídeo completa para você, que a gente vai ver já já eu trago essa reportagem em vídeo completa para você.
Mas logo ali embaixo, na nossa página 12, a gente vê que lojistas solicitam integração dos polos de moda com eventos. Numa audiência realizada na última segunda-feira, foi abordada a crise atual enfrentada pelos polos de moda da Rotherias e Bingen, no que tange o fenômeno comercial e atração de consumidores para a região. Vamos ver o que é destaque ali nas petropolitanas? Destaque na eliminação da transmissão vertical do HIV e logo ali embaixo fala do reajuste do IPTU. Pode deixar aí, Caio, pode voltar isso, por favor? Porque o reajuste no IPTU foi aprovado nesta quinta-feira. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Mas saibam que a Câmara de Petrópolis aprovou ontem, quinta-feira, dia 4, o projeto de lei que reajusta o IPTU em 5,17% após 2 dias de impasse lá entre os vereadores lá na Casa Legislativa. Pois é, o texto enviado pela Prefeitura havia sido travado na sessão de terça, quando recebeu maioria de votos contrários. Já na votação de ontem, o projeto passou com 8 votos a favor e 4 contra. Votaram a favor do reajuste os vereadores Carlos Alberto, Domingos Protetor, Gil Magno, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Tiago Leite e Wesley Barreto. Votaram contra Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Léo França e Lívia Miranda. Tá aí, então foi aprovado, teremos reajuste no IPTU para ano que vem. Mas agora a gente vai falar sobre uma outra questão, só que agora em Teresópolis, porque a prefeitura de lá, por meio da Secretaria de Administração, vai realizar no dia 18 de dezembro, de forma online, um leilão de viaturas, máquinas e sucata de peças. O aviso foi publicado no Diário Oficial de terça-feira, onde os lotes podem ser conferidos. O leilão vai acontecer a partir de 1h da tarde do próximo dia 18 no site joaoemilio.com.br. A visitação pública dos lotes que vão ser leiloados vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1h até 4h da tarde, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os bens vão ser vendidos no estado de conservação em que se encontram. Por isso, o leiloeiro orienta que os interessados consultem as condições do leilão e visitem os lotes, a fim de garantir bons negócios. Tem muito mais no nosso jornal? Rapidamente, vamos dar uma olhada no que é destaque na página 13, no Serrano, porque lá fala que CPTrans de Petrópolis conhece modelo de bilhetagem em Nova Friburgo. Está lá na nossa página 13, olha só, a visita integra plano de bilhetagem própria da prefeitura. E logo ali nas Teresopolitanas, algo muito importante. Loteria de Teresópolis é suspensa pelo STF. Então, por enquanto, aquela loteria de Teresópolis não está funcionando, é suspensa pelo STF. Agora sim, vamos à nossa passagem de bloco, porque a gente faz um rápido intervalo e na volta você vê que o Estado do Rio acende alerta para baixa cobertura vacinal e risco de retorno de doenças. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro acendeu um alerta para a queda na cobertura vacinal em todo o estado. Os índices de vacinação contra a gripe e contra doenças infantis estão muito abaixo das metas recomendadas pelo Ministério da Saúde. E em Petrópolis a situação também preocupa. O risco é o retorno de doenças que já estavam controladas. Após 7 meses de campanha nacional contra a gripe, o estado do Rio de Janeiro vacinou apenas 40,55% do público-alvo, número ainda menor que a média das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, que registraram 52,58%, longe da meta de 90% definida pelo Ministério da Saúde. A baixa adesão preocupa, porque somente este ano já foram 20.460 internações e 1.654 mortes por síndrome respiratória aguda grave em todo o estado. Em Petrópolis, a cobertura vacinal contra a influenza também é baixa. Foram vacinadas 97.068 pessoas entre grupos prioritários e demais públicos.
Entre os idosos, a cobertura é de 55,55%. Entre crianças, 53,66%. E entre gestantes, 55,22%. Números igualmente distantes da meta. Além disso, o município registrou 1.044 internações por SURAG entre janeiro e 1º de dezembro deste ano, além de 43 óbitos. Melhoramos um pouco na questão do sarampo, da tríplice viral, mas outras vacinas, principalmente a vacina contra a influenza, a cobertura está muito baixa. Os índices de imunização infantil no estado do Rio também estão bem abaixo das metas do calendário nacional de vacinação. A única vacina infantil que ultrapassou a meta no estado foi a BCG, com 93,34% de cobertura. As demais estão abaixo do recomendado. A hepatite B está com 88,46% em bebês de até 30 dias e 76,32% em menores de 1 ano. A DTP com 76,38%. Febre amarela com 62,22%, meningo-C com 79,42%, penta com 76,27% e rotavírus com 80,40%. A com maior cobertura entre essas é a pneumo 10 com 83,10%, mas ainda assim abaixo da meta de 90%. É um desafio muito grande no Brasil, mas o Rio de Janeiro tem despontado com números ruins, com coberturas muito abaixo. Hoje a gente só pode comemorar a cobertura da BCG, que está dentro da meta. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a baixa cobertura facilita a circulação de vírus e bactérias antes controlados. Essas baixas coberturas, elas trazem um risco muito grande de reintrodução de doenças ou circulação de doenças que a gente pode evitar. É importante que a vacinação, ela não evita, às vezes, que a pessoa contraia o vírus de uma doença, mas ela evita formas graves e, principalmente, óbitos. Para tentar reverter o cenário, a Secretaria de Estado de Saúde tem realizado reuniões permanentes com os municípios para ampliar estratégias de busca ativa, ações educativas e campanhas de conscientização. A recomendação é que pais e responsáveis mantenham um cartão de vacina em dia e procurem as unidades de saúde para atualizar as doses pendentes. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os gabaritos preliminares das questões objetivas do ENAD 2025. Olha só. Para consultar o gabarito, o candidato deve acessar o portal do INEP na área de provas e gabaritos. Realizado anualmente, o ENAD é uma prova que avalia a qualidade dos cursos da educação superior, por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação, sendo bacharelados e cursos superiores de tecnologia. Neste ano, o exame foi aplicado no dia 23 de novembro em todo o país. O exame é obrigatório para todos os alunos de cursos de bacharelado e superiores da tecnologia habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas. Nesta edição, participaram estudantes habilitados vinculados às áreas relativas ao grau de bacharel listadas no edital, entre elas administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade, propaganda e relações internacionais. Para os cursos superiores de tecnologia, o exame avaliou estudantes das áreas de design gráfico, tecnologia em gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais. O ENAD também mede o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. O exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e contribui para o monitoramento da qualidade da graduação no país. Os resultados de desempenho individuais nas avaliações teóricas do ENAD deste ano serão disponibilizados ao estudante no Sistema ENAD por meio do Boletim de Desempenho do Estudante somente no dia 18 de setembro de 2026. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. E não tem como nós começarmos essa edição de outro jeito, né? O Flamengo foi campeão mais uma vez, agora do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, Toledo. Com um gol do atacante Samuel Lino, o Flamengo derrotou o Ceará por 1-0 para garantir o título na noite desta quarta-feira no Maracanã. A conquista coroou uma temporada histórica, na qual a equipe também garantiu os títulos da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores da América. Mariano, assim, um jogo bem morno, assim, no contexto geral. O Flamengo tinha que ganhar para ser campeão e o jogo do Palmeiras ali nem interferiria em nada caso o Flamengo ganhasse por 1-0, igual foi o que aconteceu. O Palmeiras podia ganhar de 25-0, que também não ia ser campeão. Exato, assim, o Flamengo precisava ganhar, mas o Ceará também tá precisando de pontos, né? Tá precisando pontuar, ele tá disputando lá embaixo para não cair. E, assim, veio para se defender também o Ceará, né? O Ceará tava com uma linha ali defensiva muito bem armada. O Flamengo tava jogando de ressaca, né? Após título da Libertadores, comemoração, enfim. Mas a obrigação do Flamengo era vencer, independente se 1, 2, 3, 4 gols, era vencer os 3 pontos. E venceu o gol do Samuel Lino, que inclusive, minutos antes do gol, estava sendo vaiado, estava sendo criticado. A torcida estava já de saco cheio do atacante. E aí foi lá, fez o gol e o gol do título, né? Exatamente. É um jogador que, na minha visão, assim, merecia um gol, assim, para coroar. Porque ele não estava jogando tão mal para ser vaiado igual estava sendo. Não é um jogador tão ruim igual a torcida pega tanto assim no pé. É um jogador que não é um jogador de tantos gols, porque não é uma característica dele. É um jogador que abre muito espaço, um jogador que ajuda muito na marcação, e não é o atributo principal dele, também não é fazer gol. Ele nunca foi um jogador de matador, assim, um jogador que faz gol. Ele monta a jogada do gol, exato. Ele abre muito espaço, é um jogador que é o carregador de piano ali, igual o Everton Ribeiro tinha. Vai no X1, ele consegue umas jogadas, mas eu acho que a expectativa da torcida do Flamengo sempre é muito alta, independente do jogador. Pelo valor. Também, exato. Ele veio com uma promessa, entre aspas, né? Veio muito caro lá de fora, enfim, tava expectativa alta pro jogador, começou bem, e aí depois começou a ter jogos ruins, E na final da Libertadores começou como titular, surpresa até, e jogou muito bem. Exato. E a gente tem que dar um destaque também pro Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que, assim, começou agora a carreira como treinador, tava na base do Flamengo, e logo assim, você já treinar um time tão grande como o Flamengo, né, de primeiro, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais ele, que era ídolo como jogador do time, e essa idolatria poderia acabar se tivesse resultados ruins, enfim. Aí o Felipe Luiz ganhou sub-17, sub-20, veio pro profissional e já começou a mandato, né, ganhando a Copa do Brasil, e agora só tá coroando com a Libertadores e com o Campeonato Brasileiro. É um técnico assim que todo mundo já via que desde quando ele era jogador, que era um jogador muito inteligente, que poderia ser técnico, mas acho que surpreendeu de certa forma, porque em um ano ele ganhou tudo, só não ganhou a Copa do Brasil, né? Não, e é muita responsabilidade também, né? Uma pressão absurda, primeiro ano de carreira sem, entre aspas, experiência também como treinador. Foi um trabalho sensacional, né? Exato. E na base ele já estava construindo um legado ali muito legal. Ele foi campeão da Libertadores Sub-20, também do Mundial de Clubes. E agora o Flamengo é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Por enquanto é o atual campeão da Copa do Brasil, até o final desse ano, um pouquinho. Já está chegando às semis, muito legal inclusive. Mas o Flamengo é o atual campeão da Supercopa também, principalmente da Libertadores, que ganhou recentemente. Ainda continuando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu por 2-0 para o Mirassol dentro de São Januário. Renato Marques e Carlos Eduardo foram os autores dos gols da vitória do Leão fora de casa. Toledo, Vasco, assim, veio de uma vitória contra o Inter, né, com 5 gols, mas não conseguiu engrenar a boa fase e voltou a perder dentro de São Januário por 2-0 contra o Mirassol. O Mirassol também não fez uma grande partida, né? Mas mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer. Exato, o Mirassol fez até um jogo muito sólido, mas o Vasco estava melhor, mas não conseguia transformar a superioridade em gol. E acabou que tomou 2 e não conseguiu sair com a vitória, que seria uma vitória muito importante, principalmente para tentar lutar ali pela Sul-Americana, dependendo até uma Libertadores, quem sabe, muito difícil, mas ainda tinha certas chances. Mas aí o Mirassol jogou muito bem e o Vasco tá numa sequência muito esquisita, né? Tinha feito 4 vitórias seguidas, falou, pô, não, numa sequência boa, agora, tamo bem. Vamos pegar Libertadores. Exato. Perdeu 5 jogos seguidos, uma sequência pior ainda, aí ganha de 5-1,
dá um, E perde de alívio novo. pro torcedor, né? Tipo, será que agora vai? Tá chegando na reta final do campeonato, tem a Copa do Brasil pra jogar ainda um clássico contra o Fluminense e não conseguiu vencer do Mirassol jogando dentro de casa, que era assim, seu principal triunfo era jogar dentro de casa, dentro de São Januário com a torcida, mas nesse ano não tem conseguido também. Exato, e a torcida fez uma festa muito bonita, inclusive, e infelizmente não deu certo pro Vasco. Exato, a torcida tá tentando fazer a sua parte, tá tentando ajudar o Vasco. Isso a torcida sempre faz. Exato, né? Mas o Vasco também não tem se ajudado, né? É. O próprio técnico, o Diniz, falou na coletiva que o Mirassol não fez um grande jogo, ele já fez jogos melhores, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer e quem não faz, leva, né? E olha, o que os números 111 e 402 têm a ver com a vitória de 2-1 do Fluminense sobre o Grêmio na noite desta terça-feira em Porto Alegre. Eles representam a quebra de duas marcas impressionantes. O tricolor carioca, enfim, voltou a vencer como visitante depois de 111 dias. E Soteldo, o atual jogador mais criticado pela torcida, marcou após 402 dias de jejum. Com a vitória, o Fluminense foi para a 5ª posição. Mariana, parece que agora, finalmente, o time do Zubeldia deslanchou, tá numa sequência muito boa e interrompeu uma sequência muito ruim, que era ganhar fora de casa, que não acontecia há muito tempo. O Fluminense sempre teve essa dificuldade, né, de ganhar fora de casa, com os outros treinadores também. Mas o Fluminense agora, acho que enganchou um time, assim, o time tá bem compacto, independente de quem tá jogando, por exemplo. O time não tava 100% completo para essa partida contra o Grêmio fora de casa, mas conseguiu vencer, jogou bem. O Soteldo, que inclusive, né, tava vindo de uma péssima fase, tava sendo muito criticado, não tava jogando nada, inclusive tava dando azar, os torcedores estavam falando que tava dando azar quando ele entrava, o Fluminense tomava um gol, e agora se redimiu, agora tá ganhando confiança também, deu assistência no jogo contra o São Paulo, jogou muito bem já contra o São Paulo, e agora contra o Grêmio foi coroado com 2 gols. Exato, é muito importante para o jogador retomar essa confiança. Com assistência já estava começando a retomar, mas com 2 gols e 2 gols muito importantes, porque esses 2 gols deixaram o Fluminense na 5ª posição. Resultado assim muito importante. E agora o Fluminense espera o resultado do Botafogo, que joga hoje também. Exato, o Soteldo, ele precisava de confiança não só dele, mas da torcida também, né? Porque eu acho que isso conta muito, o apoio da torcida. Ele entrava no campo, já estava sendo vaiado, já estava sendo xingado. É o que a gente tava falando do Samuel Lino, né? Tem hora que a crítica, ela mais atrapalha do que ajuda, né? A gente reclama do jogador, mas a gente também não ajuda o jogador, né? Assim, ele faz o trabalho dele, ele ganha pra isso. Mas é claro que o psicológico, o mental conta muito no futebol hoje em dia, e ele agora tá se redimindo. Provavelmente vai ser titular no jogo da Copa do Brasil, porque o Canóbio tá suspenso, e ele precisa muito dessa confiança agora no final da temporada, né? E nesses jogos assim da Copa do Brasil, ele pode ser muito importante. Afinal, é um jogador que é habilidoso, sim, estava numa fase muito ruim, e quando o jogador se recupera, é só o clube que se beneficia. Não, e o gol dele também foi uma jogada muito ensaiada do Fluminense, muito bonita, assim, mérito do Zubeldia, com certeza. Do Everaldo também, que fez um pivô bonito. Exato, o Everaldo que não tem jogado bem também, mas o pivô ele consegue, às vezes, e quando consegue, sai uma jogada de gol, enfim, é muito importante. Exato, e foi um gol, assim, na hora que eu vi, eu lembrei do Brasil de 1970 com aquele gol do Capita na final. Uma jogada assim muito parecida indo pro canto e um gol muito lindo. Bem bonito. E quem pode tirar o 5º lugar do Fluminense é outro time carioca, o Botafogo. Nesta quinta-feira, o Glorioso enfrenta o Cruzeiro fora de casa em um jogo entre times da parte de cima da tabela. Toledo, o Botafogo não tem feito uma temporada boa, né, uma temporada regular. O torcedor esperava muito mais para esse ano, principalmente do ano passado, né, que foi muito superior a esse ano, mas está ali disputando uma vaga direta na Libertadores, né? Exatamente. Te falar, na minha opinião, o Botafogo foi o time que mais oscilou no Campeonato Brasileiro. Te falar, dependendo até na temporada no geral, foi um time que não teve constância em momento nenhum. No início da temporada estava muito mal e agora acaba que está colhendo os frutos desse péssimo planejamento que teve no início do ano. Teve saídas muito importantes, não teve reposições à altura, que, claro, é muito importante. Tinha dinheiro em caixa para fazer essas reposições, não foi o que aconteceu e agora está colhendo esses frutos desse planejamento muito ruim que teve. E não conseguiu repetir, não é nem repetir, é executar o futebol que foi feito na temporada passada. E criou uma expectativa muito alta para o torcedor. O torcedor esperava muito mais do time do Botafogo, sabia que tinha dificuldades ali porque ele tirou alguns jogadores muito importantes e não vieram reposições, como você falou. Mas o time joga bem coletivamente, né? Assim, por mais que uma peça saia ou entre,
não tem... o time do Botafogo esse ano não... É uma incógnita, pode Exato, dizer. exato. No Mundial jogou bem, grande parte do Mundial, mas assim, voltou pro Brasil e não correspondeu à altura, né? E complicado, vai jogar agora pela quinta-feira contra o Cruzeiro para conseguir uma vaga direta para Libertadores junto contra o Bahia e o Fluminense que está ali na disputa, né, pela quinta colocação. Complicado o jogo de hoje, o Cruzeiro tá jogando bem também, né? Jogo fora de casa para o Botafogo vai ser um jogo difícil, né? Mas eu acho que eu tô mais confiante no Botafogo porque o Cruzeiro não tem mais tanta coisa para disputar, já tá com a vaga garantida ali no G4, não tem mais chances de ser campeão, afinal o Flamengo foi campeão também, e o Botafogo tem muito mais coisa a ganhar do que a perder, pode-se dizer assim. E o Botafogo precisa muito desses 3 pontos e vai embolar aquela disputa ali, lembrando que ainda pode abrir mais uma vaga direta para a Libertadores se o campeão da Copa do Brasil sair desse meio de tabela aí para cima, né? Exato, então, mas o Cruzeiro não está disputando nada no Campeonato Brasileiro, mas precisa muito da torcida ao seu lado, principalmente pelo jogo da Copa do Brasil. Então, assim, precisa fazer um jogo coletivamente bem, precisa entregar resultado, porque o torcedor, apesar de não conseguir nada no Campeonato Brasileiro, precisa estar junto do time agora na reta final, né? Exato, esse apoio é muito importante. E olha, gente, nosso tempo acabou aqui, infelizmente, e a gente, é claro, se vê na próxima edição. Um beijo. Até lá! E você vai ver depois no intervalo que TCE aponta deficiências na prevenção a desastres. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos e agora no início desse bloco a gente fala que a possibilidade de mudanças nos quarteirões históricos do centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio.
Os especialistas alertam que o novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara pode alterar o gabarito e o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garante que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. A coletiva reuniu integrantes do Clube 29 de Junho, do Instituto Histórico, guias de turismo, arquitetos e membros da comunidade germânica. Segundo o grupo, o projeto da Prefeitura não garante a manutenção do traçado urbano original, planejado por Júlio Frederico Queller e Otto Reimaros. Não adianta você preservar os quarteirões e não preservar os casarões, os casarios, o meio ambiente. Ninguém mais consegue manter um imóvel tombado. Uma fachada hoje para você pintar, você não gasta menos de R$5.000. Segundo Juliana, a preservação dos quarteirões ajuda a evitar a especulação imobiliária. Esse foi o termo mais repetido na coletiva, com as entidades afirmando que Petrópolis não suporta um crescimento acelerado. Entre as outras preocupações apresentadas estão o risco de enchentes, impactos arquitetônicos e paisagísticos, a ausência de estudos geotécnicos mais amplos e a falta de garantias sobre a preservação dos casarios tombados. A discussão também chegou ao setor de turismo, que vê ameaça à tradição dos quarteirões, narrativa principal apresentada aos visitantes de Petrópolis. Os guias de turismo afirmam que a alteração da lógica espacial dos quarteirões pode confundir visitantes e prejudicar a compreensão do passado da cidade. Isso afeta a nossa história, a forma que nós iremos contar essa história para os visitantes que vêm aqui para Petrópolis. O turista chega em Petrópolis, ele quer história, ele quer cultura, ele quer ver o nosso acervo arquitetônico. Juscelino Rodrigues afirma que os quarteirões são base para a história contada pelos guias. Para ele, quando um bairro recebe o nome de quarteirão ou tem sua nomenclatura invertida, a narrativa histórica fica comprometida. Tenta imaginar você chegar dentro de um quarteirão e não poder falar mais que aquele espaço é um quarteirão. Se tornou um bairro e por muitas vezes, igual foi dito, está sendo trocado o nome. Não só o nome, a forma. Às vezes, o bairro está tendo o nome do quarteirão, que é totalmente errado. O certo é você ter ali o quarteirão, dentro do quarteirão você ter o bairro. A presidente do Instituto Histórico, Elizabeth Mahler, também criticou o projeto, afirmando que a preservação histórica e o turismo sempre estiveram ligados. O turismo se apropria da história. Essa é uma frase até que eu já dei uma entrevista uma vez, se não me engano, foi para um outro jornal. E eu disse, o turismo se apropria da história. Nós temos uma história que precisa ser preservada e ela está viva ainda. Está viva na memória de cada um que mora aqui, que vive aqui e até mesmo aqueles que já se foram ainda tem Petrópolis na sua memória como uma cidade preservada e a gente precisa lutar para isso. A Prefeitura informou ainda que o processo passou por consulta pública e 5 audiências nos distritos. Já os historiadores dizem que não houve participação popular real, com divulgação limitada e prazos curtos. Durante a coletiva, o grupo divulgou uma carta aberta, datada em 21 de novembro, defendendo a preservação integral dos quarteirões históricos. O documento foi entregue ao prefeito Ingo Rames e aos vereadores. Contou com a assinatura de representantes culturais, comunitários, históricos e turísticos. Tá aí. E olha só, gente, eu nessa última semana falei muito sobre os fogos que são barulhentos, que é proibido em Petrópolis. Pois é, hoje a gente traz uma reportagem completa sobre esse assunto, porque mesmo com uma lei municipal que proíbe fogos barulhentos desde 2020, Petrópolis continua registrando estrondos diariamente. E no último fim de semana, e também na última quarta-feira, no último fim de semana teve a comemoração pela final da Copa Libertadores. E na última quarta também teve jogo do Flamengo que ganhou. Pois é, isso tudo reforçou a discussão sobre fiscalização dessa lei e os impactos causados pelos fogos barulhentos. A soltura e a venda de fogos com barulhos são proibidas em Petrópolis desde 2020 pela Lei Municipal número 7.956. A norma foi criada para reduzir os impactos do barulho em animais, idosos, pessoas com autismo e outros grupos sensíveis ao som. Mesmo com a proibição em vigor há 4 anos, os registros continuam na cidade. No último sábado, fogos barulhentos foram ouvidos em diversas regiões da cidade durante a comemoração da final da Copa Libertadores. Mas vale destacar que o uso desses artefatos permanece proibido aqui no município.
cadê a fiscalização? A gente tem que fazer que realmente essa lei seja cumprida. Por quê? Porque ela afeta diretamente as pessoas que têm TEA, que é o autismo, as pessoas com deficiência, os animais, os idosos. Entidades de proteção animal alertam que o barulho pode provocar ansiedade, fuga e até ferimentos em animais domésticos e silvestres. Por isso, defendem o uso de fogos silenciosos como alternativa segura em celebrações. Em razão da proximidade das festas de final do ano, as pessoas têm que pensar no próximo, pensar que os fogos incomodam os animais domésticos, os animais da natureza. E o trabalho de educação, ele é fundamental. Em escolas, associação de moradores, para que você tente cada vez mais conscientizar as pessoas dos malefícios que o barulho dos fogos de artifício provoca. Já temos hoje fogos sem ruído, que já estão sendo usados em muitos lugares, em muitos países. Então, eu acho que é uma questão cultural, é educação, mas também fiscalização, mas na origem. Mesmo com campanhas e recomendações, o uso de fogos com barulho ainda ocorre em datas festivas, jogos e comemorações na cidade. Realmente, ter lei para não ser cumprida é complicado. Então, quero dizer para vocês que vou continuar cobrando. O ano novo está chegando e a gente precisa que essa lei agora seja cumprida, tenha fiscalização e que as pessoas que estejam fazendo isso sejam punidas. Para ampliar a conscientização, a vereadora, que é uma das autoras da PL, apresentou um novo projeto de lei que cria uma campanha permanente sobre os efeitos dos fogos barulhentos. A proposta prevê ações educativas em escolas, parcerias com entidades de proteção animal e orientação direta à população. Inclusive, já está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei meu, que é uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam que não podem soltar fogo de artifícios com barulho. E é muito importante também que a Prefeitura faça valer a lei que já existe, que ela fiscalize. A Prefeitura informou que denúncias sobre soltura ou venda de fogos com barulho podem ser feitas pela fiscalização de posturas, através do telefone DDD 24 2246 9042 ou pela Guarda Civil Municipal pelo 153. Quando há denúncias sobre intenção de soltura de fogos com barulhos, um fiscal da Divisão de Fiscalização de Posturas é enviado ao local para orientar sobre a proibição. No caso da Rua 13 de Maio, onde se concentrou a comemoração do último sábado, a Prefeitura informou que fiscais estiveram no local e tentaram identificar o responsável pela irregularidade, porém, sem sucesso. Além disso, informou que a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública planeja ações para fiscalização sobre o comércio irregular de fogos de artifício na cidade para este mês de dezembro. É isso. Será que vai ter mesmo essa fiscalização, como a Ana Cristina falou lá na origem? Essa nota da Prefeitura foi importantíssima, porque ela assegurou isso tudo que ela falou. Será que vai cumprir? Cabe a gente provar e a população começar a denunciar também. E a Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal de Turismo realizaram na última quinta-feira o 4º Fórum Municipal de Turismo. O encontro aconteceu no Centro de Cultura Raul de Leone e reuniu representantes do poder público, da sociedade civil e do trade turístico. O evento começou às 2h da tarde, com o credenciamento dos participantes. Na sequência, a programação incluiu a abertura oficial, mesa redonda com ex-secretários de turismo e palestra do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Além dos debates, um dos momentos mais importantes do fórum é a eleição e a posse dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Turismo, que participam diretamente das decisões para o setor. Durante a tarde, aconteceram as comunicações dos representantes do Poder Público Municipal, Estadual e de instituições da sociedade civil. Em seguida, foi realizada a definição e eleição dos novos representantes da sociedade civil, com a apresentação dos leitos, homologação do resultado, posse dos membros e o encerramento, que ocorreu às 6h da tarde. Na ocasião, o secretário de Turismo de Petrópolis destacou a importância de um calendário de eventos forte para impulsionar o setor. Um calendário de eventos robusto, isso faz com que o turista possa se programar e visitar
mais e vir mais a Petrópolis. Tanto que para 2026 nós já vamos lançar ainda esse ano o calendário de eventos para que as agências de viagens, os guias de turismo possam ter previsibilidade para organizar a sua excursão, para organizar suas viagens. Considerando que o turismo de Petrópolis é uma das maiores ferramentas de geração de emprego na cidade, as expectativas para 2026 são as melhores possíveis. Então, quando a gente movimenta toda essa cadeia produtiva do turismo, que nós chamamos de 52 setores, toda a cidade sai ganhando. Então, vamos aprimorar ainda mais o calendário de promoção turística para que Petrópolis não saia, de fato, de maneira nenhuma, da prateleira do mercado turístico. Para o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, o cenário do Estado é ótimo. Os dados disponibilizados no evento indicam mais de 1 milhão de turistas internacionais no Rio de Janeiro, que era a meta inicial estipulada para o ano inteiro. E esse turista que tem vindo aqui para o Rio de Janeiro, não só para a capital, né? A gente tem percebido um fluxo também para o interior, o turista internacional que tem ainda o hábito maior de conhecer a capital, ele tem procurado se interessar também por destino do interior, o que tem gerado um fluxo interessante para todas as 12 regiões. Por fim, a expectativa é que esse número cresça ainda mais até o final deste ano e também no próximo, com eventos como, por exemplo, o Rock in Rio. Um calendário de eventos bem estruturado já para o próximo ano, né, que a gente vai ter, inclusive, o Rock in Rio, que é um evento importante que atrai muita gente de fora. E com isso a gente espera também que a gente possa ampliar ainda mais essa marca de mais de 2 milhões de turistas internacionais que a gente vai alcançar nesse ano. E o Natal Imperial 2025 começa nesta sexta-feira e promete movimentar Petrópolis durante todo o mês de dezembro. São mais de 100 atrações de graça espalhadas pela cidade, em um evento que também reforça o turismo e a economia local. O Palácio de Cristal será o palco da abertura oficial do Natal Imperial. A programação começa com o acendimento da árvore de Natal às 7 horas da noite nesta sexta-feira, a presença de personagens do Natal Encantado e o show da Família Lima, que marca o início das celebrações na cidade. Este ano, o evento reúne mais de 100 atrações gratuitas, com destaque para a valorização dos artistas e corais locais. A festa também se espalha pela Rua 16 de Março, Rua Teresa, Shopping Vilarejo e o Sesc Quitandinha. O evento é considerado um dos principais atrativos turísticos do ano, com expectativa no aumento da ocupação hoteleira e também no movimento do comércio. Além disso, durante todo o mês de dezembro, o público vai poder acompanhar apresentações de Tony Garrido, Coral Vila Lobos, Balé do Quebra-Nozes, atrações infantis e muito mais. As atrações desse ano seguem até o dia 4 de janeiro, celebrando a cultura, a música e o espírito natalino, e reforçando Petrópolis como um dos destinos mais procurados do país nesse fim de ano. Vale destacar que o Natal Imperial, assim como as outras festividades de 2025, está acontecendo por meio da captação de investimentos através de leis de incentivo. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Águas do Imperador, Elovias, ZAIS, Oldub e Prefeitura de Petrópolis. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, onde o Natal Imperial começa nesta sexta-feira e vai até o dia 4 de janeiro de 2026. Dessa forma, o Centro Histórico contará com apresentações artísticas e decorações que prometem encantar moradores e turistas. Com entrada gratuita, o Palácio de Cristal será o palco principal do evento. Ainda em Petrópolis, vem aí a Feira Deguste, dessa vez na edição do Natal Cervejeiro. De sexta-feira a domingo até o dia 21 de dezembro, a Praça da Águia irá exalar a magia do Natal com food trucks, show ao vivo e, claro, muita cerveja artesanal. Agora indo para Teresópolis, a Vila do Papai Noel terá horário especial com conforto sensorial para pessoas autistas e neurodivergentes. A ação Onda Azul acontece no estacionamento da Prefeitura, com luzes suaves e sons calmantes. Com entrada gratuita e em clima de Natal, o espaço irá proporcionar inclusão e acolhimento de quinta-feira a domingo.
Já em Nova Friburgo, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, está de volta. A 16ª edição do evento acontece neste sábado, na Praça do Suspiro, com atrações, tendas informativas, rodas de bate-papo e muito mais. O tema escolhido para esta edição é Reexistir, Memória e Revolução, que reforça a importância de preservar a memória do movimento LGBTQIA+, celebrando pessoas que abriram caminhos, lutaram por direitos e transformaram a realidade que hoje possibilita a existência e visibilidade das novas gerações. Agora, voltando para o clima natalino que toma conta do mês de dezembro, é a vez do Natal Iluminado de Três Rios, que chega neste sábado na Praça São Sebastião. A ação é do Cicomércio Empresarial, que traz alegria, luz e momentos em família para a cidade. Então, fica o convite para celebrar e sentir a energia do Natal tomando conta da cidade. Voltando para Petrópolis, Itaipava terá um fim de semana com dança, circo e criação manual em clima natalino. Desta sexta até domingo, o Shopping Vilarejo abre a temporada de encantamento com apresentações artísticas, espetáculo circense, oficina de cartões artesanais e campanha solidária de brinquedos, tudo gratuito. E no Teatro Imperial, entre esta sexta e domingo, o palco recebe o grandioso A Volta ao Mundo em 80 minutos, com sessões às 5 horas da tarde e às 8h30 da noite, com ingressos que variam de R$ 35 a R$ 80. O espetáculo é uma oportunidade perfeita para as famílias que, após visitarem a decoração de Natal, desejam embarcar em uma aventura lúdica com figurinos exuberantes e coreografias que atravessam continentes. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente. Bom fim de semana.